com essa nova doutrina. Algumas coisas ao longo dessa viagem o chamam a atenção, mas há uma cidade do interior chamada Cité-Ergun, bem no interior da França. Eu não sei, não tenho o meu francês, ele não está um tanto quanto atualizado, mas quando ele chega nessa cidade, ele se depara com uma peculiaridade. Nessa cidade não havia médiuns, ou seja, o que havia chamado a atenção dessas pessoas nessa cidade do interior, no recôndito da França, não tinha sido o fenômeno espírita. O que por vezes nos chama a atenção, o que faz com que nós nos movimentemos a chegar até a Associação Espírita Caridade, por vezes é o fenômeno. Não é a força do ensino moral da doutrina espírita. Lá não. Não havia médiuns nessa cidade. O que havia essencialmente nesta cidade era o ensino moral, a força do ensino moral da doutrina espírita. E lá ele se depara com um trabalhador, com um membro daquele centro espírita, daquela sociedade que lá estava se implementando, nessa cidade do interior, e esse trabalhador, esse frequentador, dirige a Kardec a seguinte pergunta: por que essa facilidade de aceitar a doutrina espírita, com seus princípios, pela sua simples teoria, era um bem ou um mal? Se era uma atitude condizente com o espírito reflexivo ou superficial? Se era bem ou mal, se era bom nós o que analisar a doutrina espírita apenas no aspecto filosófico era um bem ou era um mal? Ou somente nós que viemos aqui pelo ensino doutrinário, pelo conteúdo da doutrina espírita, isso é bom ou ruim? É isso que esse trabalhador, é isso que esse frequentador dirige a Kardec esta pergunta. E ele responde desta forma: a facilidade em compreender a ideia espírita, ou como qualquer outra, pode ser uma ideia inata, ou seja, pode nascer com a gente. Nascer com o indivíduo, e basta uma fagulha para fazê-la saltar de seu estado latente. Eles veem através dos olhos da inteligência, o que os outros veem simplesmente pelos olhos do corpo. Isso satisfaz-lhes a razão por sua lógica, ou seja, com isso preenche-lhes o vazio da dúvida. Ou seja, nós viemos aqui. Nós não sabemos como se processam bem os fenômenos mediúnicos. Nós não sabemos como se processam as questões, os princípios da doutrina espírita. Mas há algo em nós que quando nós chegamos aqui, quando nós somos tocados pela palavra, quando nós somos tocados pela espiritualidade benfeitora que está interagindo aqui, isso nos preenche o vazio. É isso que Kardec diz aqui. O espiritismo não é apenas uma questão de fatos, mais ou menos interessantes ou autênticos. É, sobretudo, todo ele, uma questão de princípios. Ele é forte principalmente por suas consequências morais. E ele se faz aceito não porque fecha os olhos, mas porque toca os corações. Traz o lenitivo aonde haviam dores. Traz a esperança onde havia o vazio. Traz coragem onde havia a fraqueza. Ou seja, aqui esse ponto, para mim, tocante. Ele é forte principalmente por suas consequências morais. Ele se faz aceito não porque fecha os olhos, mas porque toca os corações. Quando nós estamos aqui, o ideal é que nós possamos, todos nós, nos colocarmos à disposição da espiritualidade benfeitora. É que nós possamos nos despirmos de tudo que nos trouxe até aqui, da problemática que nos movimentou até hoje, as nossas ações que por vezes ditaram a nossa personalidade, que ditaram quem nós somos. Se nós somos muito rebeldes, aquele cara é muito irritado. Se nós somos muito resmungões, nós não aceitamos a vida como ela é. Estamos sempre criando problemas onde não existem. Como nós falamos, se está muito quente é porque está quente, se está frio é porque está frio. Nada nos agrada. Quando nós chegamos aqui, através dessa leitura de harmonização, todos estamos aqui, nos
o ideal é que nós nos coloquemos à disposição da espiritualidade benfeitora, para que o seu ensino moral, a sua força do seu ensino, possa penetrar em nossos corações. Não quer dizer que a razão, a doutrina espírita, como é uma doutrina racional, nós venhamos a deixar de lado essas questões. O porquê que eu sofro? Se eu sofro hoje, se eu fumei, é uma causa atual. Se eu vi que algum problema congênito, síndrome de Down, algumas outras patologias, então não é atual, porque eu não consigo mudar quando eu modifico o meu interior. Ou seja, é uma causa anterior desta aflição. Esse é o lado racional, porque eu compreendo por que eu sofro, porque eu entendo por que eu estou, por vezes, inserido num contexto familiar que não me cabe. Ou o que me trouxe até a casa espírita, que por vezes é um processo obsessivo, em que todos, quando estamos aqui, o que nós mais queremos fazer é afastar o obsessor. Ou até mesmo nós que estamos em vias de buscas materiais, nós queremos que, como seja, eu quero limpar o meu caminho. E por vezes esse meu limpar de caminho nada é, e nada mais, uma modificação da minha consciência, do meu estado vibratório, de como eu me encontro, de como eu estou pensando atualmente. E o Espiritismo, na sua força de seu ensino moral, nos toca, tenta nos sensibilizar. Aí os olhos, que Kardec fala aqui, os olhos da matéria, por vezes, nos impede que o ensino, a sua força, ele possa nos tocar, obrigado, ele possa nos sensibilizar. O trabalho da noite de hoje, a fé que transporta montanhas, nós vamos tocar em alguns aspectos de como nós poderemos desenvolver a nossa fé. Já mencionamos a diferença entre fé e crença. Exatamente isso. Desculpa que eu li o que está aqui na minha frente com o meu pensamento. Agora então eu vou ler um pouco esta parábola para que nós possamos compreender, e nós vamos discorrendo sobre alguns assuntos desta temática que nós iremos trabalhar. Nós encontramos essa parábola, o poder da fé, em Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam o curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e perguntaram: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria possível. Para que nós possamos compreender um pouco e nós nos situarmos, o que é fé? Fé é uma palavra de origem do latim, fides, que quer dizer fidelidade. Na essência da palavra fé está a fidelidade. Quando pensamos em fidelidade, temos que pensar em relacionamento. Ou seja, quando nós nos relacionamos, por vezes, nós não queremos nos envolver. Nós levamos aos nossos relacionamentos, aqui nós estamos falando no relacionamento matrimonial. Nós não levamos no nosso relacionamento a renúncia. Nós não queremos renunciar aos pontos de vista. Nós queremos que as coisas elas sejam todas conformes à nossa ótica de visão. A gente não se envolve. Por quê? Porque as coisas elas não podem saírem do meu trilho.
Eu não me envolvo. Eu estou comprometido, mas eu não me envolvo. E assim é com Jesus. Os apóstolos, eles não conseguiram afastar os demônios e foram ter em particular com Jesus. Vejamos o privilégio desses espíritos. Foram ter em particular com Jesus. E questionaram por que a gente não pôde fazer tal ato que tu conseguiu. Ou seja, eles estavam comprometidos com Jesus, mas eles não haviam ainda se envolvido. Eles vão de fato se envolver no ato dos apóstolos, quando cada um profetiza em várias línguas. Ali eles tiveram a certeza concreta que eles eram o emissário de Jesus. Ali eles se envolveram e ali cada um traça o seu caminho. Então, quando por vezes nós estamos num relacionamento, nós nos comprometemos, mas nós não nos envolvemos. E por vezes nós vamos de relacionamento em relacionamento. A gente se compromete, mas a gente não se envolve. Porque quando a gente fala em relacionamento, quando a gente fala em fidelidade, a gente fala em renúncia. E quando nós estamos todos aqui, por isso que nós mencionamos a história da mãe do Divaldo, abriu o coração, queria interpretar a doutrina espírita na sua última existência com o coração. E por vezes a gente não consegue, nas nossas relações, abrirmos o nosso coração. Estamos com uma pedra sufocando-o, impedindo de coisas tão essenciais e básicas. E a gente já não fala mais de relacionamento, a gente já fala de problemática. A gente já fala de problemas que nós trazemos à casa espírita e que se nós soubéssemos que nós poderíamos nos curar, não que nós esvaziaríamos os bancos dos centros espíritas, os bancos das igrejas ou qualquer templo religioso, mas nós compreenderíamos que nós somos os agentes das nossas curas. Assim como nós adoecemos por o nosso pensamento, nós podemos nos curar. Mas para que a gente possa se curar, a gente tem que, além de se comprometer com Cristo, nós temos que nos envolver. E quando nós chegamos à Associação Espírita Caridade, em que todos nós participamos de alguma primeira porta de tratamento para nós, é o tratamento desobsessivo. É que nós não estamos dormindo bem, é que a gente anda angustiado, é que a gente tem algo que está nos sufocando, algo que está nos perturbando. E por vezes é um obsessor. E o que a gente mais quer é afastá-los e não entendermos o porquê dessa proposta. O porquê que nós estamos aqui. O porquê que esse irmão está imantado magneticamente em mim. A parte racional da doutrina espírita. É isso. Mas pede-nos que nós nos envolvamos com Jesus. Pede-nos também que nós nos comprometamos com Jesus, para que ele possa ser introduzido em nossas vidas. Paulo já dizia: eu já não sei mais se é eu que vivo em Cristo ou é o Cristo que vive em mim. Por isso que ele, em cativeiro, estava liberto, porque a sua consciência e o seu coração não estavam ali dentro daquelas celas. Estavam livres. E por vezes nós nos aprisionamos porque o nosso coração e a nossa mente ainda se mantém com as mesmas posturas que nós tínhamos anterior. A fé, nós não podemos prescrever aos irmãos. Nós não podemos dar para os irmãos o antídoto para termos fé. Não temos. A doutrina espírita não tem esta pretensão de receitar como um bloquinho de receita, que nós vamos no médico e recebemos um medicamento pela uma receita. Nós não temos como receitar para o irmão, necessita de fé. Não podemos. Porque fé, nós estamos vendo aqui que é envolvimento. Que fé é comprometimento. Fé é renúncia. E todos aqueles que, quando nós falamos de fé, nós falamos de fidelidade e falamos de relacionamento, nós temos que nos relacionarmos diretamente com Cristo. Mas para isso, nós temos que tirar
todo o peso que nos sufoca do nosso coração. Darmos a nós uma proposta de uma renovação, sem culpa, sem queixas. Olharmos diariamente, quando abrimos a nossa janela, e agradecermos a Deus pela vida, pelas dores também, Cássio. Também pelas dores. Porque a dor, como diz Emmanuel, ela nos humaniza. Ela faz com que nós nos despertemos deste sono que por vezes nós estamos há séculos. Jesus, muito emblematicamente, através de sua caminhada, ele operava suas curas. Ele fazia com que paralíticos andassem. Ele curava os cegos e curava os leprosos. E por vezes nós estamos lendo esses ensinos e nós não conseguimos nos posicionar e nem nos inserirmos na lição, que por vezes nós somos os cegos de Jericó, porque nós não conseguimos enxergar um palmo à frente do nosso nariz. Porque o que apenas enxergamos é o nosso egoísmo, porque tudo tem que passar por mim. Tudo tem que ser do meu jeito. A minha esposa tem que ser como eu quero. Não. Relacionamento, como nós dissemos, é renúncia. E quando nós renunciamos, nós estamos convidando Jesus para que Ele adentre os nossos corações. Quando Ele cura os paralíticos, nós não conseguimos compreender que por vezes nós estamos há séculos paralisados em nós mesmos. Comemos, bebemos, trabalhamos, apenas isto. Eu tenho que fazer o que é melhor para a minha família, para os meus filhos. Somos aqueles servos inúteis que não fazemos nada mais aquilo que nos convém, aquilo que pedem a nós. E esquecemos do verdadeiro objetivo nosso, a nossa melhoria. É trabalharmos as nossas questões, é entendermos por que nós não conseguimos movimentar um cisco sequer que está lá obstruindo o nosso coração. Mas a gente quer que quando nós cheguemos aqui, que Jesus transporte todas essas montanhas que nos sufoca. Primeiramente, questão demônio. Quando Jesus expulsa o demônio, para que a gente possa ter consciência e nos aclararmos em relação à doutrina espírita, o que é demônio, o que significa demônio, nós não estamos fazendo aqui um comparativo, um paralelo, aquele ser de chifre, de rabo, e que ele vai captar as almas e levar para o inferno, aqueles que não fizerem a vontade de Deus vão para o inferno. Não. A doutrina espírita nos posiciona sobre esta questão demônio. Quem são os demônios? E aqui, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 9, nós vamos encontrar que demônio nada mais é do que gênio, que espírito mau, que espírito impuro. Aí, nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Lá, nós vamos encontrar mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e os divinos e celestes. Nós vamos encontrar e nos posicionarmos no segundo estágio evolutivo, provas e expiações, em que aqui o mal predomina. Ou seja, todos somos impuros, todos carregamos uma proporção maior de mal dentro de nós. Ou seja, todos temos um demônio dentro de nós. Todos temos um pouco de anjo dentro de nós. Por vezes nós vamos... Onde é que vocês vão? A gente fala na doutrina espírita. Naquela doutrina dos demônios? Sim. Porque nós compreendemos que demônios somos todos nós. Porque por vezes nós estamos num estágio aflitivo tão grande que estamos no inferno. E por vezes nós não estamos num estágio tão bem, tão tranquilo, nossa, que parece um céu. A doutrina espírita desmistifica todas essas questões. É o lado racional, é a sua força moral nos tocando.
pelo crivo da nossa razão e pelo coração. E que Jesus, para expulsar este demônio, ele usa de uma condição principal, a autoridade moral, aquilo que os seus apóstolos não tinham. Ele tinha a condição de expulsar pela sua autoridade moral. Nós vamos compreender também que para que os apóstolos pudessem efetivar a cura, eles pudessem efetivar a expulsão desse demônio, desse espírito impuro, eles tinham que ter, aí nós vamos fazer uma relação de débito e crédito. Eles tinham que ter mérito para a ação. Ou seja, traduzindo a nós, aos nossos dias, nós viemos aqui. Todos nós somos enfermos da alma. Nós necessitamos da cura. E por vezes nós nos encontramos aqui, fazemos um atendimento espiritual mais privado, mais presencial, e os espíritos se manifestam através do médium, mas quando ele chega ali na frente, eu volto a manifestar, a sentir as mesmas questões. Aí nós nos perguntamos, nós temos que ter mérito para obter as curas? Sim. Se nós quisermos fazer uma compra, alguma loja, a gente tem que ter crédito. Para que a gente possa ter um débito com aquela loja, a gente tem que ter crédito. A gente tem que ter feito alguma coisa, a gente tem que ter dinheiro na nossa conta. E com a divindade, se processa da mesma forma. Ela nos propicia a cura, mas nós temos que, ao longo do caminho, termos adquirido algum crédito para que a gente possa objetivar esta cura. Quando a gente está aqui necessitando da cura, a casa concita-nos para que venhamos a estudar, para que venhamos no primeiro ciclo de estudo, o ciclo introdutório da doutrina espírita, entender e compreender os princípios básicos da doutrina espírita. Segundo passo, ela concita-nos, oi, vem trabalhar, vem para o lado de cá. Mas não é para fazer adeptos, porque compreendemos, a doutrina espírita nos aclara, para que nós possamos melhorar, para que a gente consiga objetivar e ter crédito com a espiritualidade benfeitora, a gente tem que ter feito alguma coisa. A gente tem que ter doado alguma coisa de nós um tempo. E por vezes o tempo é ficar somente na porta. Mas quando a gente fica na porta, a gente não queria a porta, queria o lugar do palestrante. Ou o lugar do presidente da casa. A gente não quer ficar na porta, sorrindo para todos aqueles que entram. E esse simples fato, ou ato, de nós ficarmos na porta, é um tratamento. Porque eu sou um cara resmungão. Eu sou um cara que vejo a vida sempre com negatividade. E quando eu estou ali, por vezes eu tenho que dar algo que eu não tenho. Eu tenho que começar a trabalhar os meus sentimentos. Eu tenho que, além de trabalhar os meus sentimentos, eu tenho que me comprometer e me envolver para que Jesus adentre os nossos corações. Para isso, para que nós possamos objetivar e obter a cura que tantos nós necessitamos, nós temos que ter crédito com a divindade. E o fato é que possamos ilustrar essa questão de débito, crédito, aqueles que viram o filme Nosso Lar, ou aqueles que não viram o filme, mas leram o livro, ou aqueles que não leram e não viram o filme, leiam e vejam o filme, para que quando nós fazermos o relato, ao ver, ao ler, vocês vão fazer o link dessa história que nós vamos contar agora. Era uma moradora da colônia Nosso Lar. E lá, ela apenas usufruía do que a colônia Nosso Lar disponibilizava. Em determinado momento, ela chega lá e pede que a espiritualidade benfeitora
intercedesse em favor dos seus familiares encarnados. Eles estavam passando por algum tipo de problema, então ela pede que a espiritualidade benfeitora intercedesse em favor deles. Se eu não me engano, o ministro que faz essa interpelação no filme era o Emmanuel. E ele pergunta a ela, através de um quadro, de quando ela chegou e quando ela estava lá, ele mostra a sua chegada e o que ela havia feito até aquele dia. Ela não havia feito nada em seu próprio benefício e nem em benefício do próximo. Ela não tinha créditos. Ela não tinha feito algo para que quando ela foi lá exigir ou pedir a intercessão dos benfeitores para os seus familiares, ela não tinha crédito. Vejamos nós, quando nós estamos todos aqui com as nossas dores, necessitados. Dores, por vezes, que trazemos de outras vidas. Aflições, problemas emocionais, problemas de culpa que hoje se aqui, mais propriamente ditos, as depressões. Culpas de coisas que fizemos, que são introduzidas no nosso inconsciente, que por alguma coisa que se manifesta, um agente externo, nós caímos naquele sentimento. Aquela culpa que a gente não sabe nem de onde, mas que ela está ali, que impede de nós sorrirmos pelas coisas mais simples. Nós necessitamos da cura. E é justo. Mas nós não queremos obter crédito com a divindade, com a espiritualidade benfeitora, porque nós não nos disponibilizamos a dar 1/100º do nosso tempo. Mas nós queremos. Quando eles foram ter em particular com Jesus, mestre, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Eles não tinham crédito. Ocorre também que o obsessor, que o espírito impuro, o espírito mau, que por vezes ele esteja obsediando, quando ele, no diálogo com o dialogador, aquele que está fazendo o diálogo com o médium, mas que o espírito está se manifestando com ele, por vezes o espírito que está em comunicação é um espírito muito inteligente, mas versado no mal. Ele sonda no psiquismo do dialogador e compreende que ele, dialogador, não tem o staff moral para conversar com ele. E ele sonda, não dialoga, não conversa, e aí sai, por vezes, o assistido com o seu obsessor. Divaldo conta uma história lá da Mansão do Caminho, sobre esta questão de diálogo com o obsessor e autoridade moral. Ele conta que lá na Mansão do Caminho, nas reuniões de desobsessão, tinha um dialogador que dotava de um poder magnético muito grande. E eles não notavam por que aquele rapaz com epilepsia era levado e frequentemente ele era atendido, o dialogador, através do seu magnetismo pessoal, afastava o espírito obsessor do rapaz epilético, mas esse epilético, esse rapaz que sofria de epilepsia, ele ficava no estado de semiconsciência, como que hipnotizado, mas não incomodava mais. Mas durante um período de tempo ele tornava a voltar para um novo atendimento. Isso chamou a atenção de Divaldo. Por quê? Por que esse espírito que vem aqui, ele é afastado, o rapaz fica melhor por algum tempo, e depois ele torna a manifestar novamente a mesma patologia? Chegaram à conclusão que o dialogador, ele era dotado de um magnetismo pessoal muito forte. Ele afastava o espírito. Quando nós ligamos a nossa televisão e vemos aqueles pastor com aquele jaleco passando assim e derrubando todas as pessoas, nada mais é do que magnetismo pessoal. Ele derruba, ele afasta o obsessor, ele derruba com o seu magnetismo pessoal, mas ele não encaminha.
Isso é magnetismo pessoal, que não é autoridade moral. Por vezes o espírito versado no mal identifica que o dialogador não tem autoridade moral. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles não tinham autoridade moral para afastar ou encaminhar aquele espírito que endemoniava o menino. E vejamos bem, é uma questão muito íntima da doutrina espírita. E nós vamos falar um pouco sobre essa questão da autoridade moral. Por vezes, nós queremos fazer as coisas, queremos ser médiuns, queremos ser os bons palestrantes, queremos atender os espíritos que estão obsidiando a todos nós. Mas nós levamos para os atendimentos todos os nossos mal-quereres. Nós não conseguimos fazer com que Jesus consiga penetrar em nosso coração. Nós somos dotados de uma força mental muito grande. Leon Denis já nos dizia no livro Problemas do Destino, do Ser e da Dor, que a força mais poderosa que todos nós podemos ter é o pensamento. Nós podemos afastar com o nosso pensamento o espírito obsessor, mas nós não encaminhamos. E na mesma contrapartida, nós, no atendimento, é afastado o obsessor, mas ele encontra a guarida pela minha fraqueza moral e ele torna a obsediar novamente. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, esse livro que todos nós ganhamos no atendimento fraterno. Está lá, marcadinho na coletânea de preces. Item 16, poderemos encontrar prece para afastar os maus espíritos. E lá nos dizem, os espíritos obsessores nada mais fazem a nós do que nos impulsionar em nossas fraquezas. Se eu sou irritado, aí que eles atacam. Se eu sou depressivo, se eu sou triste, aí que eles duplicam a intensidade do sentimento de tristeza, de dor. Então, para que nós consigamos afastá-los, é necessário que possamos encontrar na força do ensino moral da doutrina espírita, força para resistirmos. Gênesis, capítulo 1, item 50. Os espíritos nada mais fazem, através dos ensinos, nos ofertar, nos oferecer meios para que nós possamos lidar com as nossas dificuldades. Aí vem a nossa parte, e a mais complicada. Caberá a nós, pelo uso da nossa razão, utilizá-los ou não. E para que nós possamos utilizá-los em nosso proveito, a força do ensino moral da doutrina espírita, gente, acontece com todos nós. Não é porque nós estamos aqui do lado do balcão, ou de camiseta azul, ou com um blusãozinho, a jaqueta da caridade, que nós já estamos livres de toda a problemática. Apenas compreendemos que somos espíritos devedores e que não há uma senha que não seja a renúncia de si mesmos, a renúncia do meu egoísmo, a renúncia do meu orgulho, a renúncia da minha vaidade, para que possamos pouco a pouco nos fortalecendo para termos essa força moral. Temos, como Leon Denis já dizemos, a força do pensamento ao nosso lado. Nós necessitamos conciliar com a força do nosso pensamento o ensino moral, a força moral, para que nós possamos lidar com os nossos obsessores, para aquele que é o atendente fraterno, ele possa ter autoridade moral para identificar a problemática, nos impulsionando a nós sairmos, por vezes, como nós já dissemos, da paralisia que nós nos encontramos de vidas e vidas. Por vezes não identificamos nas curas, como já mencionamos, que Jesus operava, quando ele restituía as doenças mais comuns de pele, a lepra. Por vezes nós somos os leprosos da atualidade. Nós afastamos todos e qualquer que tentam chegar pelo nosso verbo ácido. Mas nós dissemos, não, eu sou assim mesmo, eu só falo a verdade.
E por vezes, aquele que está doído, sofrido, não necessita de uma palavra ácida, necessita de carinho, necessita de calor humano. E para termos calor humano, para adquirirmos todas essas virtudes, temos que ter crédito com a divindade. E para termos crédito, nós temos que trabalharmos. Agarrarmos as oportunidades que todos nós, que são ofertadas a nós, para crescimento. E uma fé, gente, fé sem obras é uma fé morta. Tiago já dizia isso, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, item 17, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tenho 3 minutos para contar uma história. Sabemos da nossa matriarca, pelo que a espiritualidade vem já ao longo nos dizendo, ao longo de anos, que ela vai se despedindo pouco a pouco de nós, do convívio. Esta pessoa que trouxe e que dá a sustentação desta casa, como a mãe do Divaldo, a sabedoria do coração. Ela, com seu amor, sustenta a base essencial deste lar, o amor. Temos a sabedoria dos livros pela parte da nossa presidência, pelo nosso doutrinário, mas ela, com o seu coração, é insubstituível. Certa vez, vejamos a questão que nós iremos fazer do paralelo de fé e crença, do envolvimento e do comprometimento. Estávamos nós um dia de trabalho numa quinta-feira à tarde. Isso para mim me toca muito, porque é o exemplo maior que podemos ter de fé, de encarnado nesta vida, todos nós que somos trabalhadores da Associação Espírita Caridade. A sua filha estava moribunda no hospital. E naquele mesmo dia, às 14 horas, se eu não me engano, ela recebe a notícia do desencarne de sua filha. E o trabalho era feito aqui às 16 horas. Ela veio, enxugou suas lágrimas, ergueu sobre suas pernas frágeis e veio e fez o trabalho. Porque ela compreendeu que a fé, ela se conquista, ela não se prescreve, mas ela se adquire através do trabalho, através do comprometimento, através do envolvimento que ela tem com a doutrina espírita. Nós ficávamos sentados nesses bancos como que estupefatos, não acreditando como ela se ergueu como uma rocha para fazer uma palestra para nós um dia tão doído de sua vida. E por vezes aquilo que nos impede de nós nos movimentarmos e de afastarmos as montanhas de entulho que sufocam o nosso coração é fagulhas tão pequenas de sentimentos de vaidade, de sentimentos de eu não gosto do fulaninho, eu não gosto daquele cara que vai trabalhar comigo de dirigente no dia. Nós não compreendemos que somos todos desafetos, que em um outro passado nós estivemos envolvidos em questúnculas e que hoje estamos tentando, através da doutrina espírita, nos melhorarmos e nos reajustarmos. É a proposta da doutrina espírita. Vejamos a simbologia desse espírito que esteve aqui, que está aqui conosco, nos prestigiando ainda com seu amor. A sua fé, veio a sua demonstração de sua fé através de suas obras. Fé, meus amigos, fé é trabalho, fé é conquista, fé é envolvimento. Para que consigamos objetivar e obter as nossas curas, precisamos nos envolver. Precisamos fazer ou deixar que Cristo penetre em nossos corações. Precisamos nos envolvermos com Ele. Tenhamos a certeza que tudo em nossas vidas, tudo modifica. Basta que possamos modificar, olhar, sentir um pouco a força do ensino moral da doutrina espírita. Muito obrigado.